Então, assim, a gente tinha uma infraestrutura por trás que era planejada. Agora, olhando tudo, vendo o percurso, vendo colocar aquela quantidade de pessoas num esporte que ninguém nunca nem ouviu, ou seja, assim, é uma loucura. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaã. Olá, eu sou o Djan Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora do meu amigo Gabriel, a produtora Pulsante. Bom, como vai? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Se você tá chegando agora por conta desse episódio especialíssimo, talvez o episódio mais especial aí do ano, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua audiência. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aí nesse mesmo local, nesse mesmo agregador de podcast ou aqui no site do Endorfina, onde você está ouvindo esse episódio, e dá uma vasculhada, porque tem 180 e poucos episódios aí com gente muito legal, de várias modalidades, com vários backgrounds, com várias histórias, com várias passagens, enfim, com vários... Temos campeão olímpico, tivemos campeões olímpicos, tivemos amadores campeões, tivemos amadores normais, tivemos mães, tivemos pais, tivemos pessoas com dificuldades maiores do que outras. Enfim, a gente já teve aí gente aí de tudo quanto é candidatos a presidente, a gente já teve gente aí de tudo quanto é origem, mas todos em comum, uma história inspiradora, todos em comum, muitas lições para passar, muitos ensinamentos para passar, muitas histórias. Na verdade, eu não tenho a pretensão aqui de estar ensinando nada a ninguém através dos meus convidados. A minha vontade é simplesmente de poder compartilhar histórias legais e depois que cada um faça o melhor proveito, cada um faça o julgamento, cada um faça o melhor juízo aí do que houve, para poder aplicar e adaptar aí as suas vidas, as nossas vidas, para que a gente possa de alguma maneira estar sendo hoje melhor do que ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Esse é o grande objetivo do Endorfina. Então, se você está chegando hoje, muito obrigado pela audiência. Se você já é fã do Endorfina, está acompanhando, já maratonou Endorfina 2 vezes, se você já maratonou Endorfina uma vez, ou enfim, se você ouve esporadicamente, legal também, seja muito bem-vindo. A sua audiência é muito bem-vinda aqui no meu projeto. E o episódio de hoje, como eu falei agora há pouco, é um episódio, talvez o episódio mais especial do ano, por duas razões óbvias. Primeiro, porque eu consegui trazer para esse bate-papo duas pessoas muito bacanas e pessoas que têm um lugar aí na história da corrida de aventura no Brasil. Eles são, acho que a gente falou isso durante o episódio, os pais da corrida de aventura no Brasil. Corrida de aventura, para quem não sabe, é um esporte que começou em 1998, aqui no Brasil, e foi exatamente o Alexandre Freitas e a Elza quem tiveram a iniciativa, não é trazer, né? Quem teve a iniciativa de organizar por aqui o que já existia lá fora. Então eles organizaram a primeira prova de aventura estruturada e tal, em formato de expedição aqui no Brasil, que foi a EMA. Logo a primeira já foi logo uma paulada aí para todo mundo que se inscreveu e participou, eu inclusive. Então já era uma grande vontade minha, né? Eu que estou cada vez mais conversando aí com pessoas desse mundo da corrida de aventura, depois de ter ido ao ar o Eco Challenge 2019, né, no Amazon Prime. Se você não viu, vai lá, tá lá em formato aí de minissérie, muito legal. Não chama Eco Challenge mais, chama The World Toughest Race, né, a corrida mais difícil do mundo, e talvez seja de fato. E aí eu falei, puxa cara, seria legal a gente conversar com o Alexandre, porque foi exatamente em 2002 que ele se despediu do mundo das corridas de aventura, participando exatamente dessa mesma prova, que foi a última prova do Eco Challenge em Fiji, 2002, e agora 2019 eles realizaram novamente, agora 2020 foi ao ar no Amazon Prime. Então eu falei, cara, seria muito legal, eu que já conversei com a Camila, já conversei com o Rafael, já conversei com a Chubi, vou trazer aqui o Zé Pupo e tantas outras pessoas,
ouvir um pouco do Alexandre, como é que foi naquela época, né, a situação, a vontade, a coragem, enfim, de ter trazido a prova, ter trazido corrida de aventura para o Brasil, né, e ele e a Elza foram de fato pioneiros e muito corajosos e ousados, eu diria. E depois você vai fazer o seu julgamento depois dessa conversa. E também ouvi a opinião dele sobre o Eco Challenge de 2019, quais são os planos dele, enfim, na hora da gravação, na época da gravação, para você ter ideia, essa gravação foi feita no comecinho de outubro, ainda haveria o Eco Challenge 2021, na Patagônia, a princípio no Chile, em novembro, alguma coisa nesse sentido, mas recebi uma notícia agora há pouco, alguns dias atrás, que talvez não aconteça mais o Eco Challenge, ou pelo menos não aconteça em 2021, eles tiveram problemas aí de patrocínio para variar, enfim, então, né, alguma coisinha aí mudou, tomara que o Eco Challenge consiga voltar e enfim, pelo menos para mais algumas edições, porque de fato eu já não participo mais, tenho vontade ainda de participar, mas acho que é um entretenimento muito legal, e para quem curte corrida de aventura, como eu e tanta gente, é uma modalidade muito legal, mas enfim, e eu resolvi trazer então o Alexandre para bater esse papo, e para quem não sabe, o Alexandre em 2002 teve uma história aí, enfim, uma fatalidade, ele acabou ingerindo um peixe com uma bactéria. A Elza fala um pouco aqui disso na nossa conversa, e ele acabou tendo aí seríssimos problemas de saúde que duraram anos. Ele ainda luta aí para poder se recuperar, e vocês vão perceber que a fala dele é bastante prejudicada, muitas vezes não dá para entender, então eu peço desculpas, mas a Elza ajudou a fazê-lo ser entendido por nós, por mim e por você. Quero agradecer também ao Rodrigo, filho dele, a Amanda, que gentilmente também ajudaram ali no dia da gravação e tal. Eles estavam reunidos na casa da praia deles. Então foi um episódio muito legal para mim, muito simbólico, um episódio bacana, com um cara com uma mente afiadíssima, e com um corpo que não está conseguindo acompanhar, mas é bacana ver a luta dele, o empenho dele. A Elza fala disso, ele continua um cara super determinado, um cara super atleta, apesar aí das grandes limitações que ele ainda tem, e quem sabe a gente vai conseguir aí ver o Alexandre de volta, organizando mais uma EMA, como é a vontade dele, vocês vão ouvir aqui nessa conversa que ficou muito legal. E antes de começar o episódio, eu resolvi, depois de gravar com o Alexandre, eu fiquei tão animado, enfim, tão contente com esse bate-papo, eu resolvi chamar algumas pessoas que participaram das EMAs, das edições das EMAs. Eu chamei algumas pessoas para darem breves depoimentos de como que aquela aventura foi para eles, como é que eles enxergaram aquilo, como é que foi, se teve algum impacto para elas, na vida delas. Então, a gente vai ouvir agora, antes da conversa, alguns depoimentos aí dessas pessoas, para ilustrar, se você curte corrida de aventura, ou se você e não estava ali presente naquela época, né, como muita gente mais nova, ou se você esteve lá, também vai te dar, acho que, boas lembranças um pouco do que essas pessoas me passaram aí de depoimentos. Então elas vão se apresentar e vão fazer aí um breve depoimento. No post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, eu coloquei vários links para vários vídeos, para várias matérias, enfim, sobre a EMA, sobre o Alexandre e tudo mais. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, quiser ver vídeos nostálgicos, dá uma olhadinha lá, endorfinabr.com, no post do episódio de hoje, e dá uma navegada ali pelos links que eu coloquei. E eu quero agradecer então a todo mundo que participou desses depoimentos aqui publicamente. Eu quero agradecer novamente todo mundo que participou desses depoimentos, quero agradecer todo mundo que colaborou para que esse episódio aí de fato viesse à tona e fosse ao ar, ao Gabriel da editora, da produtora Pulsante, que editou aí com muito esmero e cuidado esse episódio. E enfim, e quero agradecer então aos patrocinadores, antes da gente ir para os depoimentos e depois para a gravação. A Bovem é uma comercializadora, Bovem Energia, Bovem Energia, que é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende, e siga o perfil da Bovem no Instagram, @Bovem_energia. Quero agradecer também a Seven Sherpas, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Vamos ver agora um depoimento aqui, não
participou da EMA, mas eu tenho certeza de que gostaria de ter participado. A Karina Oliani, que é exploradora, montanhista e médica, enfim, uma personagem aí global, com um livro escrito, com documentário e tudo mais. Vamos lá ouvir aqui a Karina Oliani, que é parceira da Seven Sherpas. A Seven Sherpas me levou para lugares inacreditáveis, sempre praticando os esportes que para mim é regra em qualquer viagem. Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso: surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas. Descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível. Olha lá. Bacana esse depoimento da Karina. Então, a Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e @sevensherpas no Instagram e dá uma conferida lá no calendário que já está todo desenhado e montado para 2021. E quero agradecer também a Supacaz. Esse episódio é um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no Brasil no site ultracicle.com.br, que é o site da distribuidora oficial, da representante oficial da Supacaz no Brasil, do Paulo e da Kathleen, meus amigos. E lá também você encontra todos os revendedores e todas as lojas de todos os estados que revendem os produtos da Supacaz. E para você que é ouvinte do Endorfina, tem frete gratuito. Aproveite, frete gratuito agora para suas compras de final de ano. A partir de R$100, basta você digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, e você vai ver que o frete automaticamente some, não importa se você mora no Acre, se você mora no Amazonas ou se você mora aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim, em qualquer lugar do Brasil. Se você mora no Brasil, você tem frete gratuito para compras a partir de R$100 somente no site ultracicle.com.br. Não se esqueça, basta digitar a palavra Endorfina antes de finalizar a sua compra lá no campo de cupom de desconto, e o frete é por minha conta. Vai lá, aproveite e apoie o Endorfina. Fazendo compras no site da Supacaz, você também apoia o Endorfina, demonstra o seu apoio ao Endorfina. E como sempre, eu quero lembrar da iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, a qual o Endorfina apoia. É um site de patrocínio coletivo de atletas, uma ideia sensacional do Marcelo. Você incentiva um jovem atleta profissional e pode receber ainda descontos, vários descontos em diversas lojas e prestadores de serviço de primeira categoria. Dá uma olhadinha lá, talvez você já seja cliente das lojas, que são parceiras do Mosqueteiros do Esporte. Então não te custa nada, basta você fazer uma contribuição a partir de R$25 por mês para o atleta que você escolher, e aí basta digitar os códigos, os cupons, ou poder acionar os cupons de desconto do Mosqueteiros do Esporte, e você ainda ganha esse valor praticamente integral. Muitas vezes, né, teve gente aí que já recebeu muito mais de volta, fazendo compras ainda mais agora no final de ano, nos parceiros comerciais do Mosqueteiros do Esporte. Então seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga no Instagram Mosqueteiros do Esporte, no Facebook Mosqueteiros do Esporte, e dá uma olhadinha lá, mosqueteirosdoesporte.com.br, esse site do Marcelo que explica tudinho lá, quais são os parceiros, quais são os atletas, como é que você faz para apoiar. É um site bem transparente, um site bem legal, de uma iniciativa muito legal. E vamos lá então, pessoal, para mais um episódio histórico no Endorfina Podcast com Alexandre Freitas e a Elza Henriques. Meu nome é Joe Escobar. Sou americano e atleta de corrida de aventura há mais de 24 anos. Foi eu quem introduziu o esporte de corrida de aventura para meu grande amigo Alexandre Freitas em 1995, quando eu estava treinando para competir na prova do Eco Challenge British Columbia 96, e a gente bateu um papo muito legal sobre o esporte e a natureza no Brasil. Logo depois, ele me convidou para fazer parte da equipe EMA para competir no Southern Traverse, na Nova Zelândia, em 97. Foi uma experiência que mudou nossas vidas. Ajudei o Alexandre a organizar o EMA em 98 e a estreia foi espetacular e inesquecível. Lembro bem das primeiras horas da largada em Paraibuna, vendo todas as equipes brasileiras sem noção, nervosos, e pensei: que loucura esta prova vai ser e como vai mudar a vida deles para sempre. No esporte de corrida de aventuras, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Eu sou a Simone Maciel,
e eu corri a primeira edição do EMA em 98 junto com o Marcelo Maciel, meu marido, e o Eduardo Coelho, nosso grande amigo e também padrinho de casamento. E quando eu lembro do que significou o EMA, é impossível não destacar a coragem que o Alexandre de Freitas teve em trazer a corrida de aventura para o Brasil, quando ele próprio tinha pouquíssima experiência no assunto. Ele tinha apenas corrido 1 ano antes uma corrida na Nova Zelândia e de cara, quando ele monta a prova, ele já atrai 4 equipes internacionais, 2 americanas, 2 da Nova Zelândia, para inferno das equipes brasileiras que se sentiram super intimidados. Além da gente não ter experiência, de não saber o que era uma prova de aventura, a gente já de cara já ia ter essa concorrência. E porque a gente tinha boas experiências em esportes específicos, né? Mountain bike, triatlon, canoagem, escalada, mas não sabia o que era fazer tudo isso junto e ainda com o desafio de virar 2 noites ininterruptas praticando esporte e ainda com o desafio da navegação. A nossa equipe foi muito bem, a gente se equilibrou muito fisicamente e o relacionamento muito bom. E aí, quando a gente estava aproximadamente 50 quilômetros antes da linha de chegada, a gente é informado que a gente está em 2º lugar. Aí a gente não acreditou, a gente se encheu de energia e seguimos adiante, cruzamos a linha de chegada em 2º lugar. Foi uma honra, foi muito legal e muito especial. Só que tinha uma coisa muito me incomodando, e que era ter chegado na frente do nada mais, nada menos do que o Jeff Hunt, que era o organizador do Southern Traverse, essa corrida super importante. E quando ele cruza em 3º lugar, ele vem cumprimentar a gente, eu demonstro para ele esse meu desconforto de, poxa, e comento, poxa, Jeff, tem alguma coisa de errado, a gente chegou na sua frente, isso não está certo. E ele me explicou, ele falou, não, Simone, corrida de aventura... quem comete menos erros. E nessa prova, o 2º lugar é de vocês cometeram menos erros que nós. Isso foi muito emocionante para mim. Muito legal. Eu agradeço sempre ao Alexandre de Freitas por essa oportunidade. Meu nome é Vladimir Togumi, sou fotógrafo, editor do site Adventure Mag, que nasceu poucos anos depois da chegada das corridas de aventura no Brasil, mas totalmente focado no esporte. E foi a partir daí, juntando informação, juntando o calendário de provas que começava a se espalhar por todo o país, que eu fui me dedicando cada vez mais às corridas de aventura e tive a oportunidade de conhecer muita gente legal e interessante, muitas culturas diferentes por todo esse Brasilzão e também conhecer lugares incríveis que acho que de nenhuma outra forma iria ali visitar apenas como turista. E a partir daí fui também tendo a oportunidade de acompanhar algumas corridas fora do Brasil, como alguns mundiais de corrida de aventura. Então, posso dizer que a corrida de aventura mudou totalmente o rumo da minha vida. E tem que só agradecer a Alexandre Freitas por ter trazido o esporte aqui para o nosso Brasil. Meu nome é Sabrina Magela e eu participei do EMA 98. Fui convidada pelo Vitor Lopes, triatleta na época, como eu, a participar de uma equipe onde o formato era de 3 integrantes, 2 homens e uma mulher. Criamos junto com o Admir, tenente do Exército, a Lontra Radical. O organizador do evento, Alexandre Freitas, foi um pioneiro nesse tipo de competição no Brasil, pois ninguém tinha ideia do que se tratava uma corrida de aventura. Era uma espécie de rally humano feito por dias usando os mapas do IBGE de 69 bússola, ou seja, os membros da equipe precisavam ter boas noções de orientação no meio das matas, além de remar a canoa canadense que foi usada na época. Era interessante que nos primeiros treinos de canoa canadense a gente não saía do lugar, pois a canoa rodava 360 graus. Agora imagina remar quilômetros numa represa, depois quilômetros de mountain bike, trekking, técnicas verticais e tudo mais que o organizador criava com o percurso. Durante os treinos da nossa equipe, a gente tentava entrar um pouco na cabeça do Alexandre e tentar imaginar o que ele estaria criando de mais difícil para todos os competidores do EMA. Sempre vi o Alexandre como um paizão, sabe aquele pai severo? Que além de ser um super organizador, ele era duro e às vezes ficava bem bravo durante
o evento, ele se preocupava 100% com a segurança e integridade de todos, absolutamente todos os atletas do EMA, desde os primeiros até os últimos, e ficava chateado quando alguma equipe não conseguia chegar a tempo num determinado posto de controle e tinha que parar a prova, era cortado. E isso acontecia, mas ele ficava bem chateado, porque ele queria que todo mundo terminasse a prova e tivesse a grande sensação de ter conseguido terminar uma prova nesse porte. A nossa equipe chegou entre as 7 primeiras, eu acho que o Vitor Lopes pode dar mais detalhes quanto a isso, e o que o EMA representou para mim na minha vida, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas até hoje, 22 anos após essa experiência incrível que eu tive, eu não imagino a minha vida sendo diferente do que é, pois eu considero-a sendo uma eterna corrida de aventura, e graças ao Alexandre Freitas, que sempre eu particularmente sempre admirei e sou grata até hoje por ele ter criado essa oportunidade para todos nós. Um grande abraço, Ale. Bom, meu nome é Eduardo Coelho, participei do EMA 98, fiz parte da equipe Pedal Power e chegamos em segundo lugar naquela ocasião, naquela prova. E a corrida de aventura no Brasil, eu fico feliz de ter participado, essa foi a primeira prova, é um marco, né? Depois eu participei de mais 30 provas e o bacana é que me ensinou muito como fazer viagens não motorizadas, coisa que eu carrego até hoje. Porque até hoje depois de todos esses anos, eu ainda faço viagens de bike, viagens de caiaque, onde eu ponho em prática tudo que eu aprendi durante aquela fase da corrida de aventura. Tive o prazer de essa prova ter feito ao lado do Marcelo Maciel e da sua esposa, a Simone. Amigos que eu carrego até hoje. Tudo isso graças ao Alexandre Freitas, que me trouxe para o esporte e é uma pessoa que eu admiro muito, é um amigo que eu tenho muito respeito por ele e pela família dele. Um abração forte para você, Michel. Fica com Deus. Tchau, tchau. Recebo hoje um ser humano corajoso, um sujeito que, através da realização de um sonho pessoal, marcaria para sempre as vidas de um seleto grupo de pessoas que se atiraram na sua criação. Numa época onde a informação não circulava tão facilmente, munido de muita vontade e pouquíssimo conhecimento, ele se arriscou a experimentar uma nova modalidade esportiva que começava a se expandir pelo mundo, as corridas de aventura. Em 1997, na longínqua Nova Zelândia, ele e mais 4 amigos participaram da Southern Traverse, ícone da modalidade num país que foi um dos seus precursores. Apesar da experiência não tão positiva vivida pela equipe, ali foi dada a largada para o que viria a se tornar a Expedição Mata Atlântica, primeira prova de aventura realizada no Brasil e que teve originalmente 4 edições. Hoje, 22 anos depois, o esporte evoluiu muito, teve altos e baixos, mas principalmente ganhou uma pequena legião de adeptos, entre eles atletas de altíssimo nível, inclusive no cenário mundial. É com enorme prazer que converso hoje com o grande responsável por introduzir as corridas de aventura por aqui, o paulistano formado em administração de empresas, um cara tão casca-grossa quanto as provas que ele criou, e a mãe dos seus 2 filhos, fiel escudeira e principal apoiadora naquele pioneirismo. Com vocês, Alexandre Henrique de Freitas e Elza Maria Busnardo Henriques. Sejam muito bem-vindos. Bom, já falei aqui para vocês, para mim é um grande prazer estar gravando, tendo essa oportunidade, Alexandre e Elza. Obrigado mais uma vez por terem aí, disponibilizado aí o precioso tempo de vocês para a gente poder relembrar um pouco e talvez, eu não sei o quanto do que a gente vai conversar aqui já foi dito por vocês, tanto pelo Alexandre quanto pela Elza, mas eu acho que vai ser uma conversa interessante, principalmente bastante informativa, né, e talvez até histórica, né, com um pouquinho de pretensão falando isso, mas principalmente para as novas gerações, para gerações mais atuais, de como é que foi aquele movimento que eu tive o prazer de participar e foi onde eu conheci vocês. Então, começando, Alexandre, o que lhe vem à cabeça
né, quando se referem a você como o pai das corridas de aventura no Brasil? Assim, o que você sente quando você ouve essa alcunha que é muito verdadeira, né? Você gosta? Foi bom. Foi bom, entendi. O que você acha que teria acontecido se a EMA tivesse seguido, né? Se não tivesse acontecido do que aconteceu, a EMA parou. Você acha que a EMA estaria viva hoje ainda? Estaria. Eu teria dado uma porrada muito grande. Na verdade, ele teria continuado a fazer a EMA, e eu acho que o grande dificuldade no início era você ter que explicar para as pessoas o que era uma corrida de aventura, Exato. o que fazia. Então, assim, toda vez que a gente chegava, a gente tinha que começar do início, explicando o que era. Quando estava já lá a EMA começou a ficar conhecida, a gente já não partia desse princípio de ter que explicar o que era. A gente já estava num momento que as pessoas conheciam. Então, assim, acho que e ali ia dar grande boom de uma corrida de aventura e desse tipo de esporte, e até acho que daí ia pipocar muito mais outras provas em função do que a gente iniciou e estava desenvolvendo, né? Claro. Então, nada como você já ter uma experiência, né, de ter realizado a primeira, que foi de fato, na minha opinião, quero saber a opinião de vocês, uma grande loucura, né, onde a gente se atirou. Eu não sei se para vocês, do ponto de vista, né, de trás dos bastidores organizando, se vocês também acham que acabou sendo uma loucura no bom sentido, mas a partir do momento que a primeira tinha acontecido e um sucesso, né? Porque acho que isso foi indiscutível, né? A prova foi um sucesso, né? 28 equipes largaram, né? 20 equipes concluíram dentro do tempo, enfim. Ficou muito mais fácil para todo mundo, inclusive também para os atletas entenderem o que era aquilo e aí, de fato, poderem se aventurar na segunda e até a quarta edição. Agora, Alexandre, para as pessoas mais bem informadas, eu imagino que a maior parte das pessoas que vão ouvir essa nossa conversa também já sabem, né, do acontecimento, do acidente, da fatalidade que aconteceu com você e tal, mas só para a gente entender um pouco e situar o ouvinte e a mim mesmo, dentro da tua realidade hoje, perto de quando você saiu aí do coma e você começou esse processo, esse longo processo de recuperação que dura até hoje, né? Supondo que ali você saiu do zero. Hoje, dá pra gente dizer que você está em que número, se o 10 fosse uma recuperação total? Você está mais pro 7, pro 8, pro 6? Como é que você está do ponto de vista físico, das suas habilidades? Falta muito. No 3 ainda? Entendi. E dentro da tua perspectiva e dos avanços que você já teve, né? Porque pelo que eu entendi, você já avançou bastante, e agora você está me dizendo 3, qual que é a sua meta? O que os médicos dizem, os fisioterapeutas? Ele está falando que é sorte e azar, no sentido, entendi. em relação não dá para à controlar. Em questão à recuperação, o que ele pode alcançar hoje em dia, vai depender muito, acho que da parte de tecnologia, talvez, entendeu? Do legal. que ele pôde ter de tratamento e buscar tratamentos novos, que ele foi até a China para fazer essa implante de células troncos, e ele tentou. Então, que legal. Só que agora, assim, em relação à tecnologia e o que ele consegue fazer, assim, que no caso, por exemplo, que poderia andar ou ter algum outro... Porque o que aconteceu com o Alexandre, né? O Alexandre ele foi contaminado por um parasita que ele comeu peixe cru, e aí ficou instalado no tronco da medula e pegou algumas áreas, né, da medula. Então, assim, toda a parte de reflexo ele não tem, né? Então, ele não pisca, não engole, né? Então, ele tem a tráqueo e tem a gastro, que é para se alimentar. Ele não se alimenta nada oralmente. Então, a gente até
tentou buscar esses tratamentos para ver se conseguia alguma melhora nesse sentido. Ele teve algumas melhoras em relação à coordenação, que melhorou. Então, assim, mas ele, no final, tem muitas restrições, né? Motoras e entre outros, mas o grande essa parte motora acaba ficando muito comprometida e aí limitadora, mas ele busca outras coisas. Então a Alexandre pedala, né? Então assim, ele é um atleta, então o dia a dia de atleta ele ainda continua fazendo isso, né? Musculação para fortalecimento, e essa disciplina do ser atleta continua até hoje. Esse assunto das células tronco é legal vocês terem mencionado, porque eu até tinha anotado aqui para eventualmente, né, comentar com vocês. Eu não entendo nada, mas já ouvi relatos de pessoas que fizeram tratamentos nesse sentido com bastante sucesso. E assim, aleatoriamente, né, de novo, eu não sou um entendido. Sei que no Panamá eles fazem isso. Muitos americanos vão no Panamá fazer. Não tinha noção de que na China tinha, mas eu entendi. Agora, só por uma curiosidade pessoal aqui, Alexandre e Elza, a tecnologia, e não só tecnologia, sei lá, mas as descobertas e os avanços na medicina e na ciência nesses últimos 20 anos, contribuiu já bastante com o processo de recuperação sua, Alexandre? Não. Pouco? Pouco. Pouco, entendi. Pouco. Entendi. Porque meu caso é único. O teu caso é único, entendi. Não tem nem... Você não conhece, os médicos não conheceram ninguém que passaram pelo que você passou? Não tem pesquisa. Entendi. Não tem pesquisa. Não tem nem pesquisa? Entendeu? Entendi. Bom, a única coisa que salvou é minha cabeça. Entendi. A sua cabeça que funciona 100%. Bom, eu quero abordar esse assunto da cabeça aqui mais para frente, mas só também para contextualizar, Alexandre, qual era... eu li aqui bastante, né? Não tem tantas coisas falando a seu respeito, né? E as coisas são bem mais antigas, mas eu li em algum lugar aqui que você começou a correr e a pedalar desde os 18 anos, né? Eu não sei se isso é verdade ou não. É verdade? Verdade. Legal. Foram duas matérias que inclusive eu vou colocar no post do episódio de hoje para quem quiser depois ler, mas que eu achei bem interessantes a seu respeito. São basicamente perfis de duas jornalistas que conversaram aparentemente com você de fato em 2008, 2007 e 2011. Mas enfim, até então, até os 18 anos, você praticava atividade física porque você, né, era um cara alto, né, de porte atlético. Todas as meninas, as jornalistas dizem isso quando a gente lê a seu respeito, e claro que eu me lembro. Você praticava que tipo de esporte até então? Corrida. Mas antes dos 18, corrida também? Musculação e corrida. Entendi. Legal. Mas não chegou a fazer corrida de maratonas e tudo mais, ou chegou a participar de maratonas antes dos 18? Não. Foi. Depois dos 18. Legal. Você sempre morou em São Paulo, pelo que eu entendi, né? Tá. Você estudou em qual escola? No Objetivo. No Objetivo? E por que você resolveu cursar administração de empresas? Porque eu sou uma dúvida entre economia e administração. Economia e administração é bom, que é a dúvida da maioria das pessoas que tem essa tendência. Nessa idade a gente realmente fica nessa dúvida entre esses dois cursos. Meu irmão foi assim, minha filha foi assim. Legal, entendi. E você tinha a ideia de que você iria trabalhar no mercado financeiro? Já era um objetivo teu? Você já estava fazendo estágio em alguma... Enfim. Não, eu fui na fama do diretor e falei que eu queria trabalhar no mercado.
Você foi para onde? Eu não entendi. Na sala do diretor de um banco. Ah, disse que queria trabalhar no mercado financeiro. Eu fiz uma pesquisa aqui, né, Alexandre? Acho que a gente até vai dar risada aqui disso. Mas eu acho que nessa época aqui no Brasil, vamos dizer aí, né, comecinho dos 90, né, você era o que a gente pode chamar de um yuppie. Você lembra desse termo, yuppie? Não. Você lembra, né, Elza? Lembro. Que eram pessoas jovens de até 35, 40. Eu li aqui na internet, eu não sabia que era essa definição, mas a gente aqui no Brasil, eu tenho 51, né? Sou um pouco mais novo do que você. Mas eu lembro desse termo yuppie, né? Que eram aquelas pessoas que trabalhavam no mercado financeiro e que usavam já celular e tudo mais, né? Que andavam de carro conversível, né? Escort XR3. E enfim, então eu imagino que você já era um cara que tinha essa, enfim, mesmo sem saber, você tinha essa vontade, ou você viria a se tornar um yuppie. E como é que você chegou até a criar a Síntese, né, que era uma empresa do mercado financeiro, e até o sucesso financeiro que você teve até o ponto de você, enfim, conseguir organizar uma EMA? É assim, vou contar um pouco da história. Aham. Vocês já estavam juntos, Elza, nessa época? Já, eu estou com o Alexandre desde quando ele começou a trabalhar. Na verdade, foi assim, o pai dele, em dezembro, falou assim, arrumei um estágio para você vai começar a trabalhar. Né, Alexandre? A gente tinha pensado, ele tinha pensado em viajar final de ano, acabou a viagem e ele começou a estagiar. Ele tinha um vizinho que trabalhava no Crefisul, na área de contabilidade. Aí o Alexandre ficava fazendo o trabalho lá, terminava, né, Alexandre? E ele ia para a mesa. E ele conheceu uma pessoa que era muito inteligente e estavam começando o mercado de opção no Brasil. E ele pegou o Alexandre, que era da área de contabilidade, né? E um outro amigo. E ele ficava, depois do expediente, explicando como que era o mercado de opção. E nessa época, o Alexandre queria ir para esse mercado, mas não conseguia, porque estava na contabilidade. Um dia ele chegou, foi lá na sala do diretor e falou para ele, olha, eu quero vir trabalhar aqui. Aí passou. Aí um tempo depois, esse diretor encontrou ele no elevador. E aí, falou assim, eu estava te procurando, não sabia em que área você estava. E assim que ele foi para o mercado financeiro. E aí começou esse mercado de opção, e ele depois foi trabalhar em outra corretora, depois abriu a corretora dele, virou banco de investimento. E aí chegou uma hora que eu assim, cansei de mercado financeiro. Eu quero ir para outra área. E aí ele conheceu o Joe, que você mencionou aí no começo, né? Um nosso amigo. E você tem uma corrida de aventura muito legal na Nova Zelândia, vamos fazer uma equipe. E assim foi, e assim começou. Entendi. Alexandre, você foi um cara CDF? Você era um cara acima da média na tua classe? Não era. E a que você deve esse sucesso numa idade, né, relativamente jovem, e você ter conseguido esse sucesso financeiro com a Síntese, ao ponto de ter, de novo, começado, né, querido largar tudo e ter mudado de vida para organizar a EMA? Eu era arrojado. Arrojado. Que dá para perceber, né, no contato que a gente teve aí durante as provas de aventura, que você era um cara de fato corajoso e, claro, arrojado também, porque você estava se arriscando numa aventura
empreendedora completamente desconhecida, né? Eu acho que ninguém ali naquela época, né, pelo menos aqui no Brasil, tinha noção de que o esporte poderia de fato, né, prosperar no Brasil, ainda mais no nosso país, com todas as deficiências, as dificuldades que a gente tem até hoje para a maior parte dos esportes que não são os esportes principais. Aí você conheceu o Joe ainda na Síntese? Sim. Ah, tá. O Joe, né? Foi estagiário da Síntese, né? Trainee, e aí que ele conheceu, né? Aham. Então, só para contextualizar, porque aí talvez a maior parte das pessoas que estejam ouvindo não sabe, o Joe Escobar é um americano. Eu não me recordo agora, não sei se ele veio para o Brasil para trabalhar no Itaú Unibanco, eu não sei por que ele veio parar no Brasil, mas ele acabou trabalhando na Síntese, né, e trabalhou aí para o Alexandre, e ele que colocou na cabeça do Alexandre a vontade de fazer corridas de aventura, né. O Escobar tinha vindo dos Estados Unidos, eu não sei se lá já havia muitas corridas de aventura, mas o Escobar conhecia pessoas que tinham praticado e participavam de corridas de aventura, e eu conheci o Escobar na antiga Fórmula Academia, que ficava ali perto quer dizer, que fica ali ainda, né, agora mudou de nome para Bodytech, mas na época acho que ele trabalhava no Itaú Unibanco, que era ali naquele prédio na Marginal, para quem está em São Paulo, né, mas enfim, como é que o Joe, né, vamos chamar de Joe, como é que o Joe conseguiu, te convencer? O que você viu naquelas conversas com o Escobar que, eu quero participar da Southern Traverse? Eu falo decidido. Aham. Mas qual foi o apelo? Porque você podia querer fazer triatlon, correr maratona, ultramaratona. Eu queria fazer um negócio diferente. Fazer um negócio diferente, entendi. E para quem eram... Você já pedalava. O que você pedalava, Alexandre, nessa época? Era mountain bike? Era na estrada? Mountain bike. Mountain bike. Tá. Mountain bike. Entendi. Eu li que você chegou a fazer uma maratona para 3 horas e 5. Você lembra? É esse mesmo o teu melhor tempo? Que é um tempo excelente. Caramba. Aham. Bom, então... Entendi. Para quem andava de mountain bike e corria, talvez fizesse mesmo sentido experimentar as corridas de aventura. Então, o Joe não precisou de muito para te convencer de que corrida de aventura era uma coisa legal e que você queria experimentar. E você foi, na época, me corrige, por favor, se eu estiver errado, você foi com o Edu Coelho, né, nosso amigo também em comum, o Flávio Antônio Farassi, a Flávia de Barros e o Joe. Como é que você formou essa equipe? Quem eram, né, na sua vida, no seu círculo de amizades ou no círculo profissional, o Edu, o Flávio e a Flávia? Eu formei uma equipe com a ideia de pegar no carro para fazer no vale. Com a ideia de pegar o quê? No carro para fazer Mas você, enfim, o que tinha, por exemplo, o Flávio, a Flávia e o... De onde que você conhecia o Eduardo, o Edu? O Flávio trabalhava comigo. Trabalhava com você? O Joe trabalhava com você. E a Flávia? A Flávia é a mulher do Flávio. A mulher do Flávio, tá, entendi. Eu corria com ela. Entendi, você corria com ela. E o Edu? Eu corria com ele. Entendi. Você era ou é sócio do Clube Pinheiros, por acaso? Tá. Tá bom. Eu não lembro se eu sabia disso. Enfim, entendi. Bom, aí você montou a equipe, né? Você resolveu patrocinar a equipe Síntese. A corretora ainda existia e vocês foram para Nova Zelândia. Eu imagino que, né, somente com o treino que vocês sabiam fazer aqui e com um pouco do que o Escobar talvez dizia que Escobar é um cara que tinha alguma informação, é isso?
Tá. Vocês, olhando hoje, né, com o que você já sabe do que é preciso para fazer uma prova de aventura e tudo mais, você diria que vocês treinaram mais ou menos, treinaram pouco ou treinaram o suficiente? Não, na ideia, eu queria aprender. Aham. Eu filmei tudo. Ah, você filmou tudo, queria aprender e filmou tudo. Para fazer no Brasil. Ah, então você já foi, assim, você já teve, né, na tua cabeça arrojada e visionário, por que não? Você já foi pensando assim, cara, eu vou para lá, vou fazer essa prova e vou trazer se for legal, né, se você achar que é um negócio que é legal, você vai trazer ela para o Brasil. Eu achei que você tivesse decidido trazer para o Brasil depois de ter experimentado e de repente aí você... cara. Então você já estava, na tua cabeça já tinha um business plan pronto, tipo, né, pelo menos na tua cabeça, assim, eu quero sair do mercado financeiro e você gosta de esporte, é um atleta nato, eu quero ver se eu me envolvo nesse negócio, que claro, não tinha concorrência, você ia ser um pioneiro, então você teria uma grande vantagem aí perante qualquer um que pudesse trazer a corrida de aventura para o Brasil. Cara, que legal isso, mais legal, ainda não sabia, eu achei que fosse ao contrário, achei que você tivesse experimentado, e aí, por acaso, sei lá, vamos levar isso pro Brasil, né? Porque não precisamos viajar até a Nova Zelândia para fazer isso. Ô, Elza, ele chegou a compartilhar isso com você e o que você achou desse plano? O que Alexandre pensava assim, vamos embora, vamos experimentar. Acho que sempre estava do lado dele, apoiando. Legal. Você chegou aí também, lá para Nova Zelândia? Fui. Ah, legal. Tá. Bom, entendi como é que foi a escolha da equipe, cara, e aí você voltou para o Brasil, né? Teve aquele evento que Escobar já me contou 30 vezes, que o Joe Escobar, de queima a cueca, que também já tem aí relatos, e eu já coloquei aqui também no post do episódio de hoje, né, vocês acabaram se perdendo, acho que, né, me corrige também se eu estiver errado, vocês acionaram o alarme lá, o localizador e não funcionou, ou se funcionar, ninguém veio resgatar vocês porque começou a ficar de noite, e claro, a gente sabe que às vezes não dá para fazer resgate e tudo mais, eu não sei se era de helicóptero, o quê, e aí, claro, bateu um frio danado, Nova Zelândia, para quem não conhece, realmente, né, faz frio, né, principalmente na Ilha do Sul, e aí, cara, vocês tiveram que fazer fogo, e aí tem essa história que vocês queimaram meia, curativo, sei lá o que vocês tinham, e cueca, né, que foi a coisa que a gente mais ouviu naquela época. Enfim, aí vocês foram resgatados, voltaram para cá, não foi a melhor experiência do mundo, mas tinha sido uma experiência válida, né, e você continuou querendo trazer a prova criar uma prova no Brasil. Como que você chegou, se você puder resumir, o formato EMA, né, o nome talvez seja uma coisa, enfim, meio óbvia, né? Foi a Elza. O nome foi a Elza que então é a mãe. Precisam chamar você de mãe, né, Elza? Mãe das corridas de aventura, então. Vou me corrigir aqui. Na verdade, a gente ficou, vamos pensar um nome, a gente não queria nenhum nome estrangeiro. Claro. Aí foram entre as opções, aí surgiu a Expedição Mata Atlântica, e a gente assim, vamos colocar esse. Entendi. Ô, Elza, qual que é a sua formação? Eu sou administradora de empresa. Administradora também? Tá. Eu achei que por acaso você pudesse ser da parte de, sei lá, publicidade, marketing, sei lá. Na realidade, eu fiz artes plásticas e fiz administração de empresas. Ah, tá. Então, Entendi. Um pé um pouco no marketing, essa parte. Entendi. E a escolha, aí pode falar um pouco aí, Elza, já que você é a mãe, a escolha de fazer a primeira etapa, né, a EMA inaugural, né, aqui, né, Paraibuna, Ilhabela, eu imagino que também tenha muito a ver com a facilidade, já que vocês moravam aqui em São Paulo, né, e claro, tinha esse apelo da Mata Atlântica, que era, né, o grande obstáculo, né, andar e atravessar pela Mata Atlântica. E como é que começou esse processo, assim, cara,
né? Hoje em dia talvez um pouco mais fácil, mas mesmo assim não é tão simples organizar uma prova de aventura, né? Como é que foi esse processo, Elza, de começar? Bom, vocês decidiram, vai chamar EMA, vai ser na Mata Atlântica, agora vamos decidir, vamos escolher. Vocês já conheciam a represa de Paraibuna, Ilhabela provavelmente sim, né? Não sei se vocês sabiam que tinha a estrada da Petrobras. Como é que vocês chegaram naquele formato, se eu não me engano, 220 quilômetros entre Paraibuna e Ilhabela? Foi assim, na realidade, ele adora planejar e fazer o percurso. Isso, é. Então, assim, bom, eu quero fazer na Mata Atlântica, que foi a ideia principal. Aham. E ele começou a ver, assim, onde que eu poderia fazer. Aham. O que tem em cada região. Aham. Então, aí ele foi conhecer todos os percursos que vocês fizeram, o Alexandre fez antes, entendeu? Então, aí a gente chegava na cidade, aí perguntava, ia com o prefeito, a gente foi com o Instituto Florestal. Então, cada lugar a gente via o que tinha disponível no local para a gente poder fazer, né? Então, tem uma trilha, tem essa trilha, então vamos fazer essa trilha. Aí ele fala assim, será que é viável? Essa aqui não é. E assim foi fazendo isso e ligando os vários esportes, né, para poder montar o percurso e depois ter o final. Então, no final, você também tem que ter o planejamento do local, ter infraestrutura para atender todo mundo. Então, a gente ia nos lugares, via quantos que tem, quem não tem, o que dá, o que não dá. Então, muito acesso também com essa parte de prefeitura mesmo, né, das pessoas que poderiam mostrar o que tinha no local de melhor e que pudessem nos retornar para a gente poder viabilizar o projeto. Entendi. Vocês tinham noção enfim, né, que seria na Mata Atlântica, por razões mais ou menos óbvias, e aí vocês tiveram praticamente um papel em branco, onde vocês falaram, bom, vamos começar a desenhar aqui, vamos começar a rodar, mas vocês chegaram rápido que eu digo assim, logo vocês viram que era uma possibilidade real, né, Paraibuna, por conta daquela represa super intrincada que tem lá, ir até Ilhabela, ou, vamos dizer, numa primeira versão da EMA na cabeça de vocês, sei lá, era Paraibuna até São Paulo, ou era Paraibuna até, sei lá, Maresias, foi logo Paraibuna, Ilhabela, ou ainda teve algumas discussões até entre vocês do que poderia ser? Paraibuna, direto Paraibuna e Ilhabela. Tá. E aí agora uma curiosidade, né? A gente falou um pouquinho disso no começo. Que argumento que vocês usaram para convencer, cara, o prefeito, o secretário de esportes de Paraibuna, a polícia rodoviária para poder passar ali, que a gente passou um trechinho, acho que na estrada, a Petrobras, né? Que eu acho que vocês devem ter tido autorização. Como é que vocês... Que papo que você tinha, Alexandre, para convencer as pessoas, ou Elza, não sei qual dos dois fazia o quê, para convencer as pessoas, olha, existe um negócio chamado Corrida de Aventura, que é um negócio maluco, assim, assado, mas muito legal, deixa a gente fazer, né? Como é que foi esse processo? Usando o turismo como um apelo, né? E aí, assim, como essa parte de secretário de esportes, quando você falava, normalmente eles eram super... nos recebiam muito bem, né, Alexandre? E sempre estavam dispostos a ajudar. Então, de uma certa forma, foi fácil disso, né? Entendi. Aí, através de perguntar, com quem que você tem que falar? Você tem que pedir autorização para tal. Então, também direcionavam e isso facilitava. Mas muito a gente ia atrás, né? Entendi. E quem que ajudava vocês? Vocês já tinham um trabalho de back office? Ou eram só vocês? Ou vocês estavam usando a estrutura da síntese? Como é que foi esse processo também, assim, a criação da... Não, tinha
Tinha, desculpa, o quê? Tinha uma empresa, a gente tinha uma empresa que chama Sociedade Brasileira Multisport Adventure Race. De corrida de aventura. Tá. Então, aí já tinha algumas pessoas fazendo o trabalho disso, de ir atrás de autorização, de ligar, de marcar e tudo mais para ajudar vocês. Isso, na verdade, assim, era mais a gente mesmo, Michel. Eu comecei a ver, aí a gente tinha gente que ajudava, aí começou a conhecer as pessoas, e aí uns se uniram também na aventura, e aí o Alexandre, para ele não ir sozinho numa trilha, chamava outras pessoas também para ir junto, né? E daí depois que trabalharam com a gente. Tem o Lucas, eu nem sei mais quem você gostaria de mencionar, mas tiveram bastante pessoas que estavam do nosso lado e embarcaram na aventura. Caramba, é pioneirismo total em pleno século XX, cara, é muito legal. Alexandre, entre você chegar da Nova Zelândia, né, que foi, se eu não me engano, no final de 97, praticamente um ano, acho, antes da EMA, né, da realização da primeira EMA, que também, se eu não me engano, foi outubro, novembro, não é isso? Foi, 98. Entre você voltar da Nova Zelândia, começar a discutir entre vocês, olha, vamos fazer a EMA, vamos, né, o que vocês viriam a chamar de EMA, e vocês terem uma prova, 90% pronta, demorou quanto? Foi praticamente um ano? Foi uma coisa de 3, 5 meses? Quanto tempo? Um ano. Um ano. Porque a grande dificuldade era nessa parte de conseguir mapas. Nossa, eu lembro, Era bem difícil, né? Então, tinha que ir atrás, tinha alguns mapas que a gente teve que meio que desenhar. Então, né? Entendi. Agora vocês falando, eu tô me lembrando, tinha muito mapa, aliás, a maior parte dos mapas acho que ainda foi feito em 1970, por aí, então muitos mapas desatualizados pra caramba, né, que acho que é o nosso problema até hoje, pelo que eu ouvi. Desatualizados, então a gente tinha que arrumar todos os mapas para poder viabilizar, então o Alexandre fazia a trilha, e aí a gente conferia tudo no mapa para depois poder colocar para as equipes. E numa época que não existia GPS, desse GPS, né, que todo mundo tem hoje, né, muito menos GPS de pulso, né, uma coisa completamente mais difícil, né, pensando né, na época, né. Alexandre, você tinha na tua cabeça, você tinha a ideia de realizar... Não, vamos fazer o seguinte, eu vou investir, vou né, gastar um dinheiro meu e vou fazer 2 edições, aí depois eu vou analisar, não, eu vou fazer 10 edições, depois eu vou ver. Qual que era na tua cabeça o ideal dessa empresa recém-criada, a Sociedade Brasileira Multisport? Eu tinha feito um negócio, e a ideia era o seguinte, no começo eu ia só investir. No começo você ia só investir, mas você tinha ideia de quantos anos ou quantas edições? As 4. As 4? Eu ia só investir. Ia ganhar da 5ª para frente. Você ia plantar, né? A tua ideia era plantar essa semente, alimentar, ver o negócio dar certo, né? E aí é um risco que você estava assumindo e correndo. E aí sim, a partir de então... O negócio que eu contei... E falou assim, que uma coisa que ele escutou de um coronel quando ele fez a prova da EMA na Amazônia, em 2000. Fala falou pra mim um coronel que a prova era que nem uma guerra. Que nem uma guerra. Como uma guerra. Entendi. Caramba, meu. Então, eu quero falar disso agora, aliás, né? Mas vamos lá. Eu vou abordar esse assunto. Então, entendi. Você tinha a ideia de fazer, né? Enfim, como qualquer empresário, né? Pelo menos tem essa noção de investir, né? Durante um tempo e depois, né? Pensando aí no retorno de investimento um pouco mais para frente. Legal. E aí já mostra a tua ousadia e coragem, né? E aliás,
por uma curiosidade, eu não sei, né, eu tentei achar aqui, não achei direito, mas, cara, para quem estiver ouvindo mais novo do que a gente, né, e talvez estivesse nascendo nesses anos, a primeira vez que eu vi um Red Bull e que eu bebi foi durante a EMA, eu só não sei se foi na EMA 98 ou na EMA 99, e pelo que eu entendi foi o ano que o Red Bull chegou no Brasil, né? 99. Ah, foi 99. Ah, bom, enfim, eu nunca tinha visto um Red Bull, nunca tinha tomado, e eu lembro que eu tomei uns 10, porque a gente matava a sede com Red Bull, e eu não sei se ajudou ou não durante a EMA 98, mas enfim, vocês conseguiram, eu vi aqui os vídeos, aliás, até mandei pro Rodrigo, eu não sei se vocês têm esse vídeo, mas eu assisti agora, antes da gente gravar, a edição da Renata Falzoni e a edição do Fantástico, da EMA 98 e da EMA 99, né, são vídeos de 25 minutos, 20 minutos, enfim. Eu não consegui identificar nenhum patrocinador, né? Na edição 99 eu já vi o banner lá, o inflável da Red Bull, então foi na EMA 99 que eu provei Red Bull e que o Red Bull chegou no Brasil, mas eu vi um agradecimento ali, Volkswagen, não sei o quê. Vocês tinham algum tipo de apoio, não investimento em grana, mas algum tipo de apoio dessas marcas? Sim. Ah, conseguiram? Sim. E vocês não tiveram mais apoio porque não conseguiram, não foram atrás, as empresas não acreditavam? Como é que era essa relação? Estava engatinhando. Estava engatinhando no começo. Ah, entendi. Tá, vocês também não tinham expectativa, né, Alexandre, de conseguir grandes apoios por uma coisa que ninguém sabia o que era. Tá. Agora, vamos falar da primeira edição, né? Eu não me recordo como é que eu fiquei sabendo. Na época ainda tinha não sei se o Mário, que infelizmente faleceu num acidente de carro, não me recordo agora o nome dele de jeito nenhum, que organizava umas espécies de treino, né, ou mini provas treino. Eu não lembro se ele veio depois da EMA, ou quando a EMA foi divulgada, ou se veio antes, mas como é que você divulgou? Eu não lembro nem como é que eu fiquei sabendo que existia a EMA, não sei nem se foi o Escobar que me contou. Foi boca a boca. Ah, foi no boca a boca. Mas o Mário, ele começou a fazer esses treinamentos, que o Mário acho que tinha uma base militar, né, de orientação e tal. Ele começou a fazer por conta da EMA, você lembra disso, Alexandre? Não é. Ah, e vocês se surpreenderam com a inscrição de 28 equipes? Para vocês, tinha na cabeça de vocês, olha, vamos juntar aí 30 malucos... O máximo. Conseguiria infraestrutura. Infraestrutura, era o máximo que dava. Por isso que vocês também reduziram de 4 para 3 ou de 5 para 3 as equipes, não é isso? Pelo que eu li. Entendi. Então foi um sucesso, antes de acontecer já foi um sucesso porque deu sold out no número de inscritos. A responsabilidade aí com certeza talvez tenha ficado maior, ou eu estou enganado? Não. Ficou maior. E o que vocês pensavam, Alexandre? O que você pensava? Tipo, chegou em algum momento que você à noite com a Elza, o que a gente tá fazendo? A gente vai botar essa quantidade de pessoas no meio do mato? Eu fazia tudo certinho. Desculpa, você fazia o quê? Tudo certinho? Fazia tudo certinho. Na verdade, assim, o Alexandre tem essa parte, que daí até do coronel, ele é muito estrategista. Isso até no financeiro em tudo. Então, toda a prova, a única coisa ruim é que tudo fica na cabeça dele. Sim, e aí você tem que ir extraindo para você poder tentar viabilizar e concretizar. Então, assim, toda essa parte da equipe, quando ficava alguma para trás, e a gente que estava lá no back-office, sozinho, vamos, gente, tem que recolher, tem que pegar outra equipe, vamos lá para trás, vamos pegar aquela... Então, assim, era uma equipe mesmo, de assim, gente, um vai ajudar, outro vai de moto, outro vai como é que pode, e a gente sempre estava com tudo na nossa visão, assim, não tinha nada que a gente conseguisse ficar fora dos nossos braços, justamente para não ter nada para que desse errado, e amanhã a gente poderia perder o patrocínio ou a pessoa achar que era arriscado passar por isso, né? Então, essa preocupação era bem grande, né? Então, essa parte de infraestrutura, com hospital, com médico, com ambulância, com os prefeitos, tudo para poder, de caminhos para você poder resgatar, cortar
o percurso para que a equipe pudesse terminar. Uma rota de fuga. A gente sabe que quando você é atleta, essa sensação de você terminar e finalizar é muito importante, né? Então, a gente bolou as outras estratégias com um percurso menor para que todas as equipes pudessem cruzar a linha de chegada. Tá. Cara, ouvindo aqui falar parece simples, né? E eu já entendi que estava tudo na cabeça do Alexandre, né? E de fato, essa imagem que eu tenho do Alexandre, né? Um cara que, enfim, por conta dessa cabeça muito acelerada e talvez um cara extremamente... Talvez não, né? Um cara extremamente inteligente e competente, ainda mais vindo do mercado financeiro, né? Que eu não tenho experiência, mas eu sei que não é uma coisa para qualquer um, não é todo mundo que tem estômago para aguentar. Então ele trouxe isso que talvez já fizesse parte da tua personalidade, né, Alexandre? Não acho que isso é uma coisa que você desenvolveu, você simplesmente aperfeiçoou durante teus anos no mercado financeiro, e aí você conseguiu, com muito êxito, realizar uma prova que foi um sucesso, como a gente já falou aqui. Agora, a gente assistindo, e eu que participei, né, não tinha experiência nenhuma, mas a gente assistindo o vídeo, uma coisa é notório, né, a equipe da Nova Zelândia que você trouxe, né, você trouxe a Southern Traverse, e você trouxe lá o John Knight com a Tanya Pierce e o Adrian Craig, todos eles falaram que a prova era muito difícil, né, você, na primeira prova, né, é a mesma coisa que, sei lá, você está trazendo, vamos falar aqui de uma coisa que todo mundo tem conhecimento hoje, você vai trazer uma corrida para o Brasil, né, ninguém sabe o que é corrida, você não vai fazer uma corrida de 2 km, você vai fazer uma ultramaratona, você começou a EMA, a primeira prova de aventura no Brasil não foi uma prova do Zolino, né, que é uma prova escola, de Adventure Camp, que você faz, de brincadeira e tudo mais. Você já fez uma prova que os caras da Nova Zelândia, que eram as sumidades no assunto e são até hoje, diziam ali, né, para Renata Falzoni, para a televisão, para o Clayton Conservani, também em 99, que era uma prova muito difícil. Você tinha essa noção de que você estava criando um monstro de dificuldade, ou para você aquilo era, talvez não seria, a repercussão não seria assim, não, uma prova muito difícil? A minha ideia é fazer uma prova difícil. Já era fazer uma prova difícil? Não. Entendi. Que também demonstra outra ousadia, né, Alexandre, que eu acho muito legal, e prova de que o Brasil e que talvez vocês tiveram competência no que vocês se propuseram a fazer, vocês estavam certos, porque... né, bateram o número total de inscritos na primeira edição, né, e segunda edição, se eu não me engano, foram 30 equipes, em 99 também tinha esse limite, vocês também tinham um limite de uma capacidade? Entendi, porque vocês tinham as limitações, né, e áreas de preservação e tudo mais, entendi. Então, assim, eu não sei o que vocês acham disso, mas é curioso a gente imaginar que há 20 e poucos anos, vocês lançando um esporte no Brasil, vocês lançaram já numa modalidade... Aquela estrada da Petrobras com aquela lama era bizarro, meu. Eu dou risada hoje, mas na época era dureza. E a gente vê o vídeo hoje, né, a largada, as pessoas falando, aquela lama naquela lagoa de Paraibuna lá, o John Knight saindo ali do barco e prendendo o pé depois na lama, não conseguindo tirar. Enfim, cara, foi uma prova difícil, que realmente colocou à prova, mas o brasileiro, em contrapartida, né, além do resultado excelente da equipe do Marcelo Maciel, do Cabeça, do Coelho e da Simone, né, que foram segundos colocados à frente não lembro se foi a equipe da Nova Zelândia ou a Southern Traverse que ganhou, enfim, mas os brasileiros já se deram bem e curtiram, né? Tanto é que em 99, né, vocês repetiram o sucesso, depois teve 2000 e teve 2001. Se vocês tivessem a possibilidade, vocês acham que teria valido a pena
fazer provas um pouco mais fáceis ou você ainda teria feito provas mais difíceis? O resultado, né, fazendo depois o follow-up, né, em 99, 98, da primeira edição, Alexandre, foi um follow-up muito positivo? Você saiu da prova super animado? Foi muito positivo. Que legal, que legal. Bom, a orientação, vamos falar aqui só um pouquinho disso, né? Eu não sei como é que vocês se prepararam para a orientação lá no Southern Traverse, né? A orientação é uma modalidade que até hoje pega muito, né? Para quem pratica as corridas de aventura, talvez não sei nem se a gente chama de modalidade, né? Mas tá dentro da corrida de aventura, né? Para quem não sabe também, corrida de aventura não tem percurso marcadinho, né? Então as pessoas têm que achar, né, o caminho ideal do ponto A ao ponto B. Enfim, você tinha essa preocupação, Alexandre, de como que as pessoas vão reagir com a orientação? Porque, e outra curiosidade, né, que lembrando aqui agora e olhando o vídeo, lembrando de todas as pessoas, essa primeira e talvez a segunda, talvez até a terceira edição da EMA, cara, era o Valdemar Niklevitz, era um monte de triatleta como eu e tantos outros, era um monte de mountain biker, era gente da natureza, né, esses caras meio montanhistas e sei lá, que gostavam de fazer caminhadas, de trekking e tudo mais. Você juntou ali, não é, um zoológico, de pessoas, um circo de pessoas das mais diferentes, das mais diferentes bases, né, de modalidades, de vivências esportivas, mas orientação tinha algumas pessoas, né, que vieram talvez com base do Exército, o próprio Rafael e tudo mais, o Admir, né, se eu não me engano, e algumas outras pessoas, mas você não... Qual era a tua visão a respeito desse quesito orientação? Como é que as pessoas vão fazer para chegar com uma bússola e um mapa de um lado do ponto A ao ponto B? A prova, para mim, é o ponto-chave. O ponto-chave é orientação, claro. Uhum. Mas você tinha essa preocupação, assim, bom, mas eu vou fazer uma modalidade esportiva que até pode vir um cara que seja um maratonista, um triatleta, um nadador, um ciclista, que fisicamente tenham condições de cumprir as distâncias e os obstáculos, as dificuldades do terreno. Mas como é que eu vou fazer essas pessoas, né, se entenderem com mapas antigos, desatualizados e bússola, né, no meio do mundo, aí, no meio do nada? Você tinha essa preocupação? Não, por isso que eu só minha reunião com você. Com o Exército? Acesso. Ah, porque tinha, né? Tinha, de fato, é verdade. Aliás, a gente entrou na EMA não sabendo exatamente o que a gente estava fazendo, mas eu lembro que teve um longo processo, inclusive testes, enfim, né? Vocês também se precaviram muito no sentido de estar orientando o melhor possível para que todo mundo tivesse pelo menos um pouco mais de noção, embora a gente não tivesse, da onde a gente estava entrando, né? Isso é verdade, isso eu lembro direitinho. Enfim, você... E a sua vida, então, como atleta nesse meio tempo, né? Eu li aqui que você fez uma prova no Vietnã em 2001, eu não me recordo. Você chegou a fazer a... 2002, que foi já a preparação para o Eco Challenge de Fiji. Não, é uma prova que eu fiz de 1.000 quilômetros. No Vietnã, de 1.000 quilômetros. Cheguei, a equipe chegou em oitavo. Em oitavo lugar. Uau. Era uma prova internacional, uma prova famosa que tinha um nome, franquia, o que era? Ah, o Raid Galois. Ah, cara, eu não lembro disso, que legal. Vamos lá então, falando um pouco da tua experiência como corredor. Você fez a Southern Traverse e aqui no Brasil não tinha prova para você fazer porque a única prova era a sua, né? Não, só ele só fez, só a Southern foram 3. Você chegou a participar, por exemplo, da ELF, lembra, nos Lençóis Maranhenses? Cheguei. Ah, legal. Que foi no ano 2000. Como é que você viu a chegada de um evento que, se eu não me engano, também foi organizado pelo Gerard Fuzil? Acho que essa altura a Red Gauloise já não... Era a mesma prova, mas tinha outro nome, não é isso? Era outro patrocinador francês, né? Uma petroleira em vez da marca de cigarro. Não,
a França tinha 2 horas. Ah, e a Elf. Tá. Como é que você reagiu? Como é que você enxergou, já que você era o cara que estava à frente das corridas de aventura no Brasil, a chegada no Brasil de uma prova internacional organizada aí? Ótimo. Achou ótimo? Eu gostei. Só que tá dando pelo Zoom. Tava dando visibilidade para o Brasil, para quem era de fora e para quem estava aqui dentro, mais visibilidade ainda para um esporte que você era né, você e a Elza tinham sido os pais. Entendi. Legal. A Elf foi uma prova legal? Você gostou? Foi, gostei. Você acha que ela foi mais fácil ou mais difícil do que uma EMA, qualquer EMA? Foi, igual. Essa dificuldade que todo mundo dizia que tinha, né, a EMA, os gringos, os brasileiros, nem se fale, né, e na edição de 99, só 3 equipes terminaram dentro do prazo, né, depois todo mundo foi cortado, eram 125 horas o limite. Você ainda assim achava que as provas tinham que ser difíceis? Ô, Alexandre, você tem um quê de masoquista ou o quê? Não, tem que treinar. Tem que treinar, é verdade. Legal. Aliás, eu quero, antes da gente encerrar a conversa daqui a pouco, eu quero fazer uma pergunta para você, que eu tô com isso engasgado desde o... tá, mas a gente vai voltar nisso. Enfim. A última EMA, né, aconteceu a EMA de 2000, que foi Paraty e Rio de Janeiro, né, Paraty no Rio até Ubatuba. Eu não lembro por que eu não fiz, eu já estava preparando para mudar para Fortaleza, não lembro por que eu não competi, mas enfim. Aí teve a última EMA, que foi lá no Polo Tapajós, na Amazônia, né, que você até contou aqui a história do coronel e tudo mais, em que você passou 7 dias no meio do mato para montar o percurso, né? Você, enfim, você fazia os percursos para você sentir na pele, para você ter controle total do que as pessoas estavam, né? E um aventureiro, não sei se nato, mas enfim, você era um cara corajoso e disposto a enfrentar Eu fui pela Amazônia. Pro meio da Amazônia? Telefone. E aí? Com telefone satélite. Assim, a Elza que Elza? Entendi. Você ligava pra ela pra dizer onde você tava. Você tava vivo. Ô, Elza, em algum momento até esse ponto, né, no ano de 2000, você achou que o negócio tinha ido longe demais ou você já estava também se acostumando? A gente se acostuma. Cara, bom, o Rodrigo já tinha nascido, né? Você estava com a Amanda pequenininha, que eu lembro. Na Amazônia, o Rodrigo tinha nascido e eu fui pro Pará. O Rodrigo tinha acabado de nascer e você foi para lá. Ele nem chegou a ficar aqui. O Rodrigo nasceu e ele foi viajar. E aí eu fiquei na maternidade lá. Ai. Meu, cara, é curioso demais, meu. Você vê como as coisas acontecem, né, por um motivo, enfim. E, claro, a corrida de aventura chegaria ao Brasil, né, em algum momento, não sei quando, mas assim, cara, se não fossem vocês, e a gente olhar, né, hoje, 22 anos, né, passados, assim, cara, como a corrida se desenvolveu tanto no mundo como aqui, como eu disse na abertura, né, culminando aí com o Eco Challenge do ano passado, a volta do Eco Challenge com a equipe brasileira da Camila, que participou já do Endorfina, chegando em 5º lugar, né, e o Rafael, a própria Chub, que também participou do Eco Challenge, mas tiveram, enfim, bastante sucesso, inclusive internacional. Eu imagino que vocês devam se sentir muito orgulhosos, né, cara, porque a gente não está falando da época do preto e branco, a gente está falando de 20 anos atrás. Pra gente, pelo menos, não é nada, né? Mas vocês conseguiram introduzir uma modalidade no Brasil e fazer ela prosperar, né? Que também é outra coisa. Se vocês tivessem feito a primeira EMA, né, Alexandre? E tivesse tido algum... Enfim...
algum acidente, algum acidente de percurso, sei lá, tivesse sido um fracasso, ninguém tivesse gostado, talvez a corrida de aventura tivesse morrido naquela época nas mãos de vocês e, enfim, vocês teriam passado e tudo mais. Mas vocês conseguiram, durante 4 anos, fazer o negócio prosperar, a Elf vir para o Brasil talvez tenha sido uma coincidência, né? E a gente sabe que os franceses gostavam mesmo de fazer essas provas em lugares super remotos, e o Brasil, queira ou não queira, ainda mais naquela época, era um lugar mais remoto, com belezas, né, naturais e tudo mais, então eles escolheram os Lençóis Maranhenses, que também tem um visual muito interessante, mas enfim, a realização da última EMA, que viria a ser a última EMA, né, em 2001, ela não seria a última, Alexandre? 2001, mas você já tinha a ideia de que você iria realizar uma EMA em 2002, mesmo se você não tivesse apoio, você já tinha na tua cabeça construído uma rede de relacionamentos, talvez através até da própria experiência de ter patrocinadores para realizar uma 5ª edição? Tinha uma edição em 2003. Até 2003. E já tinha, você iria bancar ou você já tinha potenciais, prováveis patrocinadores? Já tinha. E você pode falar quem eram? Você lembra? Era o Mitsubishi. Uau! Caramba, então já estava, praticamente engatilhado, não tinha talvez contrato assinado para acontecer. Não. Entendi. Bom, e aí, claro, né, 2002 tudo mudou, mas eu não me recordo quando é que foi a prova em Fiji, que mês que foi? Foi em outubro. Em outubro. A EMA, haveria uma EMA então o quê? Em novembro? Não, em 2006. Ah, tá, porque aí você também não ia ter condição de treinar, né, você foi pro Vietnã, fez a prova de 1.000 quilômetros, e você estava treinando para o Eco Challenge. Foi o teu primeiro Eco Challenge, Alexandre? Teu único? Foi o seu primeiro e único Eco Challenge. Tá. Então entendi. Então vocês deram um hiato propositadamente para você também poder treinar e poder conseguir o patrocínio para realizar então a 5ª edição da EMA, que seria em 2003. Ela seria onde? Já tinha um local ou você não tinha parado para... Não. Ainda não tinha, tá, entendi. Entendi. Mas com certeza que ia ser no sul. Ia ser no sul, porque até então não tinha, né, você já tinha ido para a Amazônia e não tinha ido para o sul, entendi. Tá. Eu li, agora vamos falar rapidinho do Eco Challenge, mas uma coisa que eu não sabia, e eu não sei se é verdade isso, também me corrige porque eu peguei as fontes aqui na internet, vocês, na sua equipe, no Eco Challenge de Fiji, eu li que houve um erro da organização e vocês ficaram sem acesso à caixa de equipamentos que vocês teriam, inclusive, para conseguir pegar comida. É isso que aconteceu ou não é muito bem isso? Não, aconteceu tanta cagada. Aconteceu tanta coisa ruim, coisa errada, entendi. Mas foi erro da organização, Alexandre? Foi um pouco. Foi um pouco de erro da organização. Entendi. Tá. Eu não sabia. Enfim, o que você viu no Raid de Galoise e no Vietnã, que eu imagino que deva ter sido uma prova magnífica, e o Eco Challenge, você via que a EMA estava no caminho certo? Não. Tava? Não. Caramba, que legal isso. Que mérito também, né? Eu não perdia nada para uma prova estrangeira. Que legal. Não devia nada para uma prova estrangeira, entendi. Bom, aí aconteceu essa fatalidade, né? Essa bactéria, você comeu lá um peixe, começou a se sentir mal e tal. Enfim, e aí começou uma nova corrida de aventura real e, claro, né, muito palpável e verdadeira para você, que dura até hoje. O que você tirou de lição
disso que aconteceu e que você está, né, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu conversei com o Edu e tal, o Edu Coelho, você está enfrentando da melhor maneira possível, né? Assim, o que você tira de lição, o que o Alexandre aprendeu, que talvez você nem sabia que você tinha isso dentro de você, Alexandre? Eu não sei. Você não sabe? Não. Tá. Em algum momento você achou que não ia dar certo, que você não ia conseguir passar por isso e viver isso? Não. A hora que você realizou que você estava, né, num estado grave de saúde e a cabeça funcionando a 1000 por hora, que a sua cabeça é assim, naquele momento começou, vamos dizer aqui, né, simbolicamente, uma corrida, cara, eu vou melhorar, o que eu puder fazer para melhorar, eu vou melhorar, e aí, pelo que eu li, pelo que eu já soube do Edu Coelho, você é um cara que leva a sério até hoje, levou a sério desde o começo, essa história de fisioterapia, de buscar tratamento, de correr atrás desse prejuízo que te deixou daquela maneira. Infelizmente. Infelizmente, é o peixe que estava contaminado. Infelizmente. Mudou toda a minha vida. Que mudou toda a tua vida, é claro. Ninguém é culpado. Ninguém é culpado. Isso eu li também que, enfim, né, quem sou eu para dizer, mas é uma maneira de olhar para frente e não ficar olhando para trás, né, Alexandre? Também acho que é uma maneira de se... Uma fatalidade, sim. Uma fatalidade. Que legal que você encarou dessa maneira, né? Assim, eu entendo que é uma maneira, de fato, né? Eu já recebi aqui uma moça, para quem está acompanhando Endorfina, a Daniele Nobili, que também sofreu um acidente de carro e da noite para o dia ficou tetraplégica, e hoje ela é uma tetraplégica parética, se não me engano, desculpa que não estou me recordando, e hoje em dia ela tem já bastante movimentos e tal, mas ela também citou aqui para mim, até para minha surpresa, que ela tinha 2 caminhos a seguir, ou ela ia ficar se lamentando, né, e não ia mudar muita coisa, ou ela ia encarar a vida para ser a melhor Daniele que ela poderia ser dentro daquela situação. Então eu enxergo um pouco de similaridade, até entendendo e conhecendo um pouco você daquela época, né? Claro que faz tempo que a gente não tem assim aquele contato, mas enfim, eu acho que talvez essa tua personalidade também tenha te ajudado a enfrentar uma situação super difícil, olhando para frente. Bacana. Agora, na leitura de vocês, eu queria ouvir primeiro o Alexandre e depois ouvir a Elza, e você não precisa responder a mesma coisa que o Alexandre, tá, Elza? Mas olhando para trás, a EMA, né, vocês foram pioneiros, vocês foram muito assertivos, claro que contaram também com um pouco de sorte, né? Mas foi muita ousadia, né? Foi uma perspicácia do Alexandre, e talvez um pouco de loucura ou não. Como é que vocês enxergam o que vocês realizaram, principalmente no primeiro, no segundo ano, que tudo era muito novo? Vocês acham que era mais uma loucura? Foi Não foi uma coisa de aventura, é um trabalho muito grande. Organizar uma corrida de aventura é um trabalho muito grande. Mas foi loucura, Alexandre? Você acha que, olhando com tudo que você já sabe hoje das provas... Realmente, não foi loucura nenhuma. Não foi loucura nenhuma. Não. Foi negócio planejado. Foi tudo planejado. E você, Elza, como é que você enxerga isso? Tem os dois lados, né? Tem um lado que é isso que a gente falou, o Alexandre é tão estrategista que ele consegue montar na cabeça dele, só que assim, para passar para os outros, ele não passa com a mesma clareza com que ele pensa. Sim. Você olhar de fora, talvez seja uma loucura mesmo que tenha feito, mas se você tá dentro e perceber, assim, a gente tinha todos os equipamentos, a gente providenciou todos os equipamentos para a equipe, então tinha, se olha, tem alguma situação de emergência, você tem o rádio, tem o beacon para você acionar, então assim, a gente tinha uma infraestrutura por trás que era planejada, isso que ele falou. Agora, olhando tudo, vendo o percurso, vendo colocar aquela quantidade de pessoas
esporte que ninguém nunca nem ouviu. Ou seja, assim, é uma loucura. Entendi. Alexandre, você acha agora, como o pai, né, você e a Elza como os pais da disciplina aqui no Brasil, vocês acham que a corrida de aventura seguiu um rumo, vamos dizer, positivo no Brasil? Como é que você avalia o desenvolvimento das corridas de aventura no Brasil, sabendo como é que elas prosperaram ou não tanto no mundo, né? Porque depois de 2002, no Eco Challenge de Fiji, o Eco Challenge, que era uma prova que levou para o mundo, né? Americano faz a coisa bem feita e tudo mais, o Mark Burnett é um cara super inteligente, né? Ele fez pelas coisas de aventura o que o Hyde Galois e Elf e Southern Traverse não conseguiram, né? Porque eram provas francesas e neozelandesas, enfim. Mas ele conseguiu levar para o mundo o Eco Challenge, que começou em 95, em Utah, e foi até 2002. Depois parou, né? Acho que acabou o dinheiro, deu errado, não sei o que houve, enfim. Mas as provas de aventura continuaram, né? Porque ele é muito cagado. Porque ele fez muita besteira. Ô Alexandre, o que você acha por que você acha então que o Eco Challenge não prosperou? Porque teve muito erro. Muito erro. Mas erro na realização da prova, erro na estratégia, sei lá, talvez de divulgação. Como é que você avalia? Choveu muito. Erro de percurso, ele tá falando, que choveu muito. Então, assim, ele não colocava as intempéries em relação ao tempo. Entendi. Na prova dele, né? Então, no caso dele, que ele participou, eles iam fazer um trekking que era para fazer em um dia, né? Fizeram em 3. Porque o clima não permitiu, né? O clima não permitiu, exatamente. Entendi. Agora, voltando aqui então às corridas de aventura no Brasil, você acha que as corridas, né, dentro da nossa realidade brasileira, elas evoluíram? Porque a gente chegou até o EcoMotion Pro, né, teve Brasil Wild, que acho que continua até hoje, a Isolino, né, com a Adventure Camp, realiza até hoje provas pequenas, a gente tem Chauás, aquela em Campos do Jordão, que agora me fugiu o nome, Haka Race, enfim. Mas a gente não conseguiu mais manter provas de expedição, né? Que são as provas de vários dias e tudo mais. Qual é a sua avaliação da evolução depois da EMA das corridas de aventura no Brasil? Eu acho que o Brasil perdeu a corrida porque não tem ninguém fazendo como fazia a EMA. Você acha que o Brasil perdeu, enfim, porque não tem ninguém fazendo como fazia a EMA? E por que você acha, e pode falar aqui porque a gente não tem rabo preso com ninguém, por que você acha, a gente não precisa citar nomes, mas por que você acha que ninguém conseguiu repetir o sucesso da EMA? O EcoMotion teve um sucesso, né? Foi etapa da Copa do Mundo, Said conseguiu por um tempo prosperar com o EcoMotion Pro. Porque junto com a EMA, o Brasil entrou na recessão. Bom, também a gente teve vários percalços, né, nesses últimos 20 e poucos anos, isso é verdade, né? Agora, no mundo, eu até comentei isso com a Chubi, quando ela esteve aqui, há muitos anos, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, se vocês, até vocês podem ajudar, porque eu não lembro agora qual foi a resposta da Chubi também, mas a Chubi participou de um programa de rádio lá da revista Trip, né, na época era o Trip 89, Trip FM, e eu lembro que o Paulo Lima perguntou, que é o apresentador, perguntou para ela se as corridas de aventura entrariam como esporte olímpico. Eu não sei de onde que surgiu isso, que ele veio com essa história. Eu perguntei para ela também agora, me desculpem, Chubi, eu não estou me recordando o que você disse, mas a corrida de aventura já viveu um auge, né? Já passou faz tempo o auge dela, as provas grandes de expedição não acontecem mais, voltou ano passado com o Eco Challenge, né, que foi ao ar esse ano no Amazon Prime, mas o que você acha que foi
enfim, eu não sei se crucial, mas na tua opinião, por que você acha que a curva ascendente das corridas de aventura não continuou desde a época, daquela época, Eco Challenge, Ride Galoise, Elf, EMA? Eu não sei. Eu acho que é o seguinte, o Eco Challenge é o manda-chuva. O Eco Challenge era o manda-chuva, entendi. A hora que o Eco Challenge acabou, meio que perdeu o embalo, mais ou menos isso? Porque o Eco Challenge tinha muito marketing, né? Muito marketing. Americano, né? E aí, a Eco Challenge decide que o cliente teve muita cagada. Entendi. Então você acha que o fim do Eco Challenge, você acha que acabou tirando, vamos dizer assim, esse embalo ou essa empolgação que o mundo, vamos dizer, vivia com relação às corridas de aventura? Entendi. Entendi. Vamos falar agora, antes da gente terminar, né? Temos que falar do Eco Challenge 2019. Claro que você assistiu. O que você achou, Alexandre, da prova, né? Do que a gente pôde ver? E aí o Joe Escobar teve lá, né? Ele me disse que foi realmente um pouco televisão, mas foi muito difícil a prova, na visão do Escobar, né? Ele foi lá voluntário. O que você achou e o que você acha, né? De uma prova, eles disseram que vai acontecer em 2021 de novo, não sei se vai ser no Chile, né? No final do ano, né? E tal, na Patagônia, e já houve, né? Eco Challenge na Patagônia lá atrás. Eu queria ouvir a sua opinião, o que você achou do Eco Challenge e o que você acha que vai acontecer? Foi legal. Foi legal. Você achou o formato da televisão também, acho que comercialmente é muito bom, né? Muito. Foi muito em cima do trajeto da 2009. Foi. Você vendo ali as pernas, né? Etapas e tal, você lembrou de bastante coisa, Alexandre? Foi muito perto. Uau. Provavelmente eles também já usaram o que já tinham levantado, né, mapas e percursos e tudo mais para poder fazer uma prova, né, praticamente um EMA remake, um Eco Challenge remake, entendi. Você acha esse formato hoje, né, nós estamos no século XXI, tem câmera portátil, tem GoPro, tem drone, né, tem a internet, você não precisa mais da Rede Globo, do Fantástico. Cara, pensar, né, Alexandre, que vocês colocaram a EMA, uma prova de aventura no Fantástico, cara, com Clayton Conservani e tudo mais. Cara, isso, né, se você contar isso hoje para qualquer pessoa, é o sonho de consumo de qualquer organizador, de qualquer prova, de qualquer evento, né? Cara, vocês foram realmente muito, muito pioneiros e muito felizes nessa iniciativa de vocês. Você acha que nesse formato o Eco Challenge pode prosperar e provavelmente eles corrigiram muitos dos erros, né, que eles tiveram no passado? Eu não sei. Não sabe? Tá. Não. Mas você gostou do formato, reality show, da maneira como eles transmitiram, dessa seleção daquelas equipes mais profissionais, equipes mais inexperientes? Foi bom. Aham. Você se surpreendeu, Alexandre, e ver o Nathan Favaio, né, o neozelandês, que tem quase 50 anos, 49 anos, chegar na frente? Não. Eles são os melhores. Melhores, né? Eu me surpreendi, assim, eu não estava acompanhando, estava na expectativa, mas é nítido que ele não tem mais aquele, né, enfim, aquele vigor, talvez, que ele já teve algum dia, mas vê-lo na frente e liderando de novo, né, equipes, enfim, e equipes com pessoas equipe com pessoas bem mais novas do que ele, mas mesmo assim liderando, eu acho que também isso dá um apelo para o esporte muito legal, né? Que, de novo, não é o físico que conta, né? O físico conta, mas não é o físico. Você precisa ter experiência, paciência, trabalho em equipe. Hoje em dia não, mas já desde aquela época, isso ainda continua na moda, né, Alexandre? Trabalho em equipe, cabeça, a navegação sempre contando. Estratégia. Legal. Você se surpreendeu em ver, eu não sei se você sabia, que a equipe brasileira tinha chegado, que é brasileira meio espanhola, né, da Camila e do Gui, tinha chegado em 5º lugar. Você já sabia disso? Não.
Você se surpreendeu? Não sabia. Ah, você não sabia? Tá, eles chegaram em quinto lugar, uma equipe com três brasileiros e um espanhol, mas era uma equipe brasileira e chegou na frente de muita, né, os Estados Unidos, para variar, não tiveram resultados bons, né, um esporte onde os Estados Unidos não conseguiu ter a supremacia que a gente está acostumado, enfim. Vamos ver, tomara que o Eco Challenge resgate não só a prova deles, mas que também levante a corrida de aventura no mundo, né? Eu li, numa dessas matérias que eu li aí para fazer a pesquisa para esse nosso bate-papo, que você ainda tem essa vontade, esse desejo de organizar uma EMA, pelo menos na época. Mas eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar, ele falou. Ah, sim, para você poder organizar, porque você também você não quer delegar, né? Você quer experimentar e poder vivenciar. Montar o projeto. Entendi, o trajeto. Eu tenho meu filho que me ajuda. O Rodrigo te ajuda. Mas eu preciso enxergar. Você precisa enxergar, entendi. Você tá com 50% da visão, mais ou menos, Alexandre? 40, tá, entendi. De um olho só, entendi. Ainda precisa melhorar e tomara que você consiga melhorar para que a gente possa ter, imaginou, sei lá em que ano, uma nova... Ia ser um retorno histórico, né? Com certeza ia dar sold out na prova. Você acha que hoje, com tecnologia, GPS, né, todos os recursos, né, que a gente sabe que tem aí, redes sociais, câmeras portáteis, drones, seria mais fácil organizar uma prova de aventura, uma EMA, vamos dizer? Não, mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Entendi. Qual é o legado, né, se é que a gente pode dizer assim, que marca que a EMA deixou na vida de vocês, né? Porque a tua vida foi, né, não interrompida, felizmente, mas assim, né, você terminou uma fase da tua vida no auge da EMA, né, com todos esses planos que você acabou de contar aqui pra gente, e de repente, né, 2002, 2003, 2003, né, que foi quando você se recuperou, para poder recomeçar a tua vida, tudo mudou. Então eu imagino, né, até por conta do teu envolvimento, né, Elza, na EMA, que a EMA seja uma grande parte da tua vida, né, uma parte importante da tua vida. Que legado, o que a EMA te trouxe que você, enfim, que vai te acompanhar pro resto da vida? Eu todo hoje vive e volta do que eu aprendi. Tudo que você vive hoje vem do que você aprendeu durante essa realização, essa experiência dos 4 anos da EMA e de corridas de aventura. Bacana, cara. Você tem ídolos na corrida de aventura, Alexandre? Pessoas que você admira, o Nathan, o Ian Adamson, ou sei lá, algum brasileiro, Rafael? Não, todo mundo é meu ídolo. Todo mundo é meu ídolo. Ah, legal. Agora uma pergunta, Alexandre, antes da gente... Quer dizer, 2 perguntas. A gente viu nitidamente no Eco Challenge, né, que os triatletas não conseguiram se dar bem, né? Tinha equipe lá que o cara tinha 50 Ironman, o outro tinha não sei quantos Ironman. Na época eu lembro que a gente tinha algumas discussões, né, e não porque éramos triatletas, mas eu mesmo me dei muitas vezes muito mal porque a gente tinha físico, mas não tinha experiência da navegação, né? Você ainda continua achando que o triatleta não vai conseguir prosperar nas corridas de aventura? Não. Então, na corrida de aventura estrategista. Uhum. A não ser que seja um triatleta do mercado financeiro, o cara pode se dar bem. Pode. Legal. Agora, para terminar, Alexandre, se você pudesse voltar no tempo, né, e encontrar você mesmo ali naquele momento de dificuldade na Southern Traverse, você com o Escobar, o Coelho,
que você diria para aquele Alexandre com 35 anos de idade, naquele momento ali, talvez vocês rompendo o lacre do rádio e tocando o alarme para, né, jogar a toalha? O que você diria? Eu diria que eu fiz tudo certo. Que vocês fizeram tudo certo, o possível, e que não tinha outra opção. A única coisa que eu mudaria na minha vida, eu não ia para Coachella. Quer dizer, a única coisa que você não mudaria, o que é? Não, a única coisa que eu não faria na minha vida é ir ao Eco Challenge. Claro, óbvio. Alexandre, e o que você diria para você mesmo na noite, que eu imagino que você não tenha dormido, na vésperas da largada da EMA 98, lá em Paraibuna? Meu, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Estava tudo sob controle. Mas, Elza, vocês dormiram aquela noite? Nossa, acho que não, viu? Mas na tua cabeça estava tudo tranquilo, Alexandre? Tá. Legal, cara, que bom. Uma hora e meia já tá ótimo, não vou mais tomar tempo de vocês. Eu adorei. Queria que você desse um último recado, falasse mais alguma coisa que talvez a gente deixou aqui passar. Primeiro Alexandre e depois Elza. O que eu falei é o seguinte, corrida de aventura é muita estratégia. Corrida de aventura é muita estratégia. É um esporte muito legal. Entendeu? E você, Elza? Não sei muito o que falar, mas assim, a experiência de ter vivido a EMA, a corrida de aventura, foi uma coisa que, assim, de você ver, hoje em dia, eu falo assim, será que a gente inventaria isso tudo de novo? Se a gente soubesse o que... Não sei. Mas o Alexandre sempre, em tudo que ele coloca a mão, ele fala assim, não, vai dar certo, vamos atrás, vamos ver. E assim vai, assim, que a hora que ele faz bem, né? E para a experiência, para a vida, assim, sempre tudo que a gente vive, nada é por acaso, né? Então, eu acho que tem que passar por isso mesmo. E acho que, de uma certa forma, a gente tem que aprender e sempre olhar para frente, né? E que a vida é isso mesmo. Obrigada por nos chamar, né? Que bom, nossa, pra mim foi uma honra, vocês não têm noção de como é que eu tô. Você vê que eu passei o dia inteiro esperando vocês, né? Eu tava aqui numa expectativa, parecia criança, cara, porque, de novo, esse meu projeto é um projeto, né, que, enfim, é mais uma... Começou com uma satisfação pessoal minha, hoje eu tenho um compromisso com quem tá aí do outro lado ouvindo, mas, cara, a corrida de aventura me marcou muito, né? Eu lamento de não ter continuado, a vida pra mim mudou e depois a corrida de aventura também deu uma caída aqui no Brasil e depois, enfim, mas assim, eu assistindo a EMA hoje, eu tenho fitas do Raid Galois, eu tenho fitas do Eco Challenge, eu tenho uma memória, assim, muito legal das corridas de aventura, assisti empolgado o Eco Challenge, gravei com a Camila empolgado, conversei com a Chubi também, com o Rafael, vou receber agora, daqui a pouco, o Zé Pulpo, quero receber o Said para falar também do EcoMotion, quero gravar também com o Escobar, enfim, eu acho que é um esporte magnífico e graças a vocês eu tive a possibilidade, e muitas outras pessoas, de experimentar aqui no nosso país, aqui do lado, ainda mais em São Paulo, então foi assim um grande prazer. Quero agradecer aqui publicamente a vocês por toda essa iniciativa que vocês tiveram lá atrás, ao Escobar também por tabela, né, porque ele acabou sendo um pai meio torto, né, porque se não fosse também ele, talvez vocês não saberiam o que era a corrida de aventura, pelo menos não naquela época, né, então ao Escobar, que é um grandíssimo amigo meu, e agradecer vocês por toda essa disponibilidade. Alexandre, obrigado, lhe desejo o melhor recuperação possível, desejo força, aliás, força eu já sei que você tem, cabeça eu sei que você tem, tomara que você consiga evoluir dentro do possível o máximo que for, e que você consiga trazer a EMA de volta, que, cara, eu não vou talvez conseguir participar, mas, cara, que vai ser um grande prazer a gente poder saber que vai ter uma EMA de novo, então toda a sorte do mundo para vocês, pode falar. Tá bom, legal. Que bom. Elza, obrigado mais uma vez e um bom dia aí pra vocês, foi um grande prazer. Obrigada. Bom, uau, pessoal, que bate-papo legal.
mais uma conversa aqui para ficar na história do Endorfina, mais um pioneiro, né? Um casal, na verdade, duas pessoas que foram pioneiras aí, e espero que vocês tenham curtido. Se você é corredor de aventura, espero, né, das gerações mais novas, espero que esse episódio também tenha sido bastante enriquecedor para você conhecer da onde é que veio a corrida de aventura no Brasil, como é que ela surgiu, contada pelos próprios protagonistas. E enfim, muita coisa também que eu não sabia. Para mim foi, além de um grande privilégio, um grande prazer, um grande aprendizado poder bater esse papo com o Alexandre. E também fica aí a mensagem, um aprendizado de vida para todos nós, um cara que foi literalmente derrubado aí por uma corrida de aventura, né, infelizmente, e que segue aí com a cabeça a 1000 por hora e lutando e batalhando e treinando. A gente não falou disso, mas o Alexandre, ele praticamente vive uma vida dedicada, acho que a gente pode dizer isso, né? Uma vida dedicada a se recuperar, a fazer o melhor possível para que ele vá recuperando aos poucos algumas habilidades que ele de fato perdeu e já reconquistou um pouco, né? Ele disse que, bem realisticamente, aliás, o Alexandre é assim, eu que o conheci antes do acidente, é um cara que sempre foi muito pragmático, um cara muito direto, um cara muito incisivo e ele mesmo disse aqui, né? Tá no nível 3 de 0 a 10, né, no nível 3 de recuperação, então ele ainda tem um longo caminho pela frente, mas tomara que ele recupere a visão e que ele consiga transformar esse sonho que ele vem acalentando aí desde o acidente, de continuar realizando a EMA. Para toda a comunidade esportiva, para toda a comunidade das corridas de aventura e para quem viveu aquela época, né? Como eu disse, eu acabei de reassistir aqui, vou colocar no post do episódio de hoje os links que eu achei aqui no YouTube para assistir as 3 primeiras edições da EMA. Eu vou ver se eu acho aqui o link para a 4ª, mas enfim, no post do episódio de hoje, no meu site endorfinabr.com, você acha alguns links para vários assuntos que a gente falou aqui hoje, para EMA, para Salt and Traverse, enfim, e também para esses vídeos que eu achei no YouTube. A gente conversou aqui, claro, um assunto bem extenso, e passamos por várias pessoas que já passaram pelo Endorfina e muitas ainda virão para tratar um pouco desse assunto da corrida de aventura, a começar pela Renata Falzoni, que foi uma das grandes responsáveis por estar levando a corrida de aventura para o maior número de pessoas. Ela logo topou cobrir as provas de aventura, eu me lembro muito bem dela e eu acho que a gente conversou sobre isso no nosso bate-papo. Eu gravei também com o Rafael Campos, claro, da equipe Lontra Quasar, que ganhou a EMA 99 e foi aí também onde o Rafael acabou despontando aí para as corridas de aventura. A Chubi Guimarães e depois, mais recente, da equipe Atena, claro, que também teve no Eco Challenge de Fiji 2019, teve no 2002 e teve em 2019. E a Camila Nicolau, mais nova, né, que na época era uma criança, na época do último Eco Challenge, e que também acalentava esse sonho, e quando soube do Eco Challenge 2019, prontamente se inscreveu e conseguiu ser selecionada com a equipe dela, com o Gui, participou e tiveram esse honroso 5º lugar na prova do ano passado, que você pode assistir também no Amazon Prime, e você ouve aqui no Endorfina, nessa mesma plataforma que você está ouvindo esse episódio. Enfim, dê um alô para mim no Endorfina BR no Instagram, o perfil do Endorfina no Instagram, se você curtiu, se você não curtiu, quem que você gostaria de ouvir, sugiram aí do mundo das corridas de aventura, me ajudem, e até a semana que vem com mais um episódio espetacular, um episódio que também já está gravado, muito legal. Tenho certeza de que vocês vão se surpreender positivamente, que vocês vão se inspirar, como com a história aqui do Alexandre e da Elsa, uma história muito bacana também. Então, legal, pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez, e até a semana que vem com mais um episódio. Tchau! E eu quero agradecer então aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga @bovem_energia no Instagram. De energia, a Bovem entende.
Esse episódio também foi um oferecimento da Seven Sherpas, a Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, já para 2021 de volta, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e siga @sevensherpas no Instagram, lembrando que o Seven é numeral. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Frete gratuito para você, que é ouvinte do Endorfina, em compras a partir de R$100. Basta utilizar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e siga @supacazbr no Instagram. Lembrando que o Supacaz é com Z no final. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.